Boa tarde, meu nome é Caroline Fruete Antoni e o título do meu trabalho é A atual remodelação dos sistemas educativos e seus impasses na institucionalização. Bom, primeiro vou falar sobre Foucault, que é um autor que lança luz sobre as vicissitudes da sociedade, que aponta para a normalização dos indivíduos, estando essa alicerçada por discursos que mascaram sua pretensão excludente, pois aparentam legitimidade. Dentro dessa acepção, ele entende as universidades como espaços fechados, que, através de sua distribuição de lugares e de funções, favorecem a vigilância e o controle, possibilitando a eficiência da aprendizagem. O controle da atividade do corpo se reverte em produtividade, na organização das tarefas da aula, do tempo e através da sistematização do ensino. Se estabelece, então, um sistema que envolve hierarquias, recompensas e punições. Os mecanismos penais e as gratificações resultam em uma homogeneização e, com isso, a desconformidade se faz presente. Isso porque os alunos que não correspondem com os padrões estipulados são excluídos, punidos, enquanto a gratificação é dada aos que atingem os objetivos. Gratificação essa que se alinha à normalidade e cria uma distinção dos sujeitos. Diante da ruptura das antigas táticas de poder, agora com a educação online, através dos dispositivos virtuais, podemos pensar que se tornaria mais difícil o sujeitamento dos indivíduos. Sendo assim, se a disciplina está ligada à eficiência e a produtividade ao sujeitamento, como podemos qualificar a educação virtual, que possui estrutura flexível e diminuição do controle dos alunos? O objetivo deste trabalho é, então, utilizando como norte a teorização Foucaultiana, traçar paralelos entre o corpo disciplinado, associado à temática de educação, e o contexto atual, que promove um empuxo à indocilidade, isso é, abrindo portas para um sistema educacional menos institucionalizado. Isso, pois, o sujeito, mediante a globalização de informações, amplia e desenvolve sua capacidade crítica, rompendo com a instabilidade do funcionamento político da sociedade. Dado que o estudante moderno possui ferramentas para sua própria pesquisa e desenvolvimento intelectual, isso ampliaria a possibilidade de produção de discursos, favorecendo a libertação dos ditames políticos e o pensamento crítico. Esses estudantes não se alinham em um enquadramento funcional, pois sabem que o horizonte de saber está para além da organização universidade, e não limitado a essa. Também é importante abordar a dimensão estratégica dos discursos, visto que os discursos que a sociedade promove e respalda estão alinhados aos sistemas de poder. Partindo desse pressuposto, é possível entender o cerne da mudança de perspectiva dos indivíduos em relação à educação à distância. Essa, juntamente com os diversos dispositivos virtuais de ensino, já estão presentes em nossa sociedade há algum tempo, ainda que pouco levados em consideração e muitas vezes colocados em dúvida, quando comparados com o sistema tradicional de ensino. Frente à contingência histórica do Covid-19, o que antes era alvo de questionamentos passou a ser considerado um recurso necessário. Mas logo em seguida passou a ser um pouco mais do que isso, se convertendo no agente propulsor de uma renovação do método de ensino. Mediante as circunstâncias infortúneas da pandemia, houve um empuxo final, a transição para essa era moderna tecnológica em que vivemos, onde a aceitação da educação virtual possibilitou que o sistema pudesse seguir funcionando, minimizando os danos. Foi assim que houve o aparecimento de um novo discurso, enlaçado com questões econômicas e políticas, que legitima as aulas à distância, buscando e propagando os efeitos positivos da educação online. O discurso político, então, sustenta o ensino online
para reduzir as consequências negativas na vida dos estudantes e para que não respingue nele um colapso na educação. No que diz respeito ao viés econômico, que se viu derradeiramente afetado, houve urgência para novos modos de se obter renda. Os cursos online foram uma maneira em que os professores encontraram de seguir trabalhando e garantir sustento. Houve, então, uma explosão de diversas modalidades de aulas, muitas delas relacionadas ao lazer, com o intuito de contribuir para a manutenção do sentimento de produtividade em tempos de reclusão. Muitos profissionais autônomos têm explorado as plataformas online com o objetivo de obter renda, o que propeliu os indivíduos à inovação e à engenhosidade. Isso reforça o fato de que a reformulação do sistema de ensino deve favorecer que os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: criatividade, capacidade de solução de problemas e dinamismo. Esses também são alguns dos elementos que identificamos como tangenciais no pensamento contemporâneo referente ao ensino, pois tais qualidades são muito visadas no mercado de trabalho da atualidade. Isso se deve, em parte, ao que aponta certos estudos, como o da Dell Technology, conduzido pelo Instituto pelo Futuro, que diz que 85% das profissões de 2030 ainda não foram criadas. Consideramos, então, um mundo de novas possibilidades mediante a internet, levando em conta que essa abre um leque de alternativas de conhecimento e de integração com o mundo. Ter disponível estímulos à pesquisa e bibliotecas digitais de rápido acesso incita o pensamento e a busca individual pela solução de problemas complexos. Visto que a experiência de aprendizagem agora se estende para além do ambiente físico, estaria essa nova perspectiva de ensino caminhando em direção à desinstitucionalização? Podemos pensar que sim, se considerarmos esta como desconstrução de saberes pré-estabelecidos e mudanças das anteriores práticas. A contestação de padrões e princípios se reflete em incerteza e desnorteamento, o que precede a criação de um novo arranjo estrutural composto por diferentes regulamentos. Se opera o nascimento de uma nova realidade, em que a ênfase não está mais posta no que aprender, mas em como aprender. Gerir sua própria aprendizagem envolve a necessidade da ampliação da grade curricular, para que o aluno tenha maior possibilidade de escolha, educação por projetos e a inclusão constante de debates. O aluno, então, cada vez mais se encontra ativo em seu processo de aprendizagem, o que rompe com o estilo tradicional que o remetia à passividade. A saída da passividade, ela também marca simbolicamente a recusa à docilização do corpo, essa com fins de automatização. Neste caso, estaríamos avançando em direção à valorização da subjetividade e à produção de sujeitos? Se, conforme Foucault, um corpo submetido a estratégias de poder decorre na anulação do sujeito, a gente pode pensar que um contexto que favorece a liberdade dos movimentos individuais se presta a justamente o seu contrário, isso é, a legitimação do sujeito. O surgimento de uma pandemia, então, nos relembra que estamos interconectados em um nível global, o que dificulta a supressão do corpo que aliena e faz com que o indivíduo reproduza comportamentos sem questionamentos. Ao falarmos de uma mudança tecnológica, também nos defrontamos com alguns impasses que obstaculizam a educação à distância, que agora, mais do que nunca, merecem atenção especial, pois não podemos deixar os alunos em maior situação de vulnerabilidade desassistidos. Devemos então pensar quais são as condições para que se possa operar de modo mais efetivo. Na esfera macropolítica está a criação de políticas públicas assistenciais que garantam a universalização do acesso à internet. Para isso é importante promover o acesso à banda larga de baixo custo, por meio de investimentos dos âmbitos público e privado.
Já na esfera micropolítica, o foco está em como as organizações conduzem e ofertam essa, dado que ela também surge como solução para as limitações de infraestrutura, pois envolve uma diminuição de custos para a organização. Nesse ponto, o importante para o aluno é a garantia de padrões de qualidade, e isso depende de uma legislação rigorosa, atuando em conjunto com políticas educacionais que regulem e monitorem a educação à distância. Retrocedendo na história, podemos entender as demais dificuldades que o Brasil enfrenta no que diz respeito à educação à distância. Se constatou a primeira regulamentação dessa, tratando sobre as diretrizes e bases da educação online, no Decreto número 2.494. Tal decreto apontava esse tipo de educação como recurso que suprisse o problema do insuficiente número de estudantes que alcançava o ensino superior. Como vantagem, para que o governo aposte na educação à distância, se menciona a existência de locais remotos em que não há ensino presencial ou até mesmo outros locais em que há, porém sua estrutura física não comporta a população que ali reside. Em contrapartida, com o desafio da educação à distância pública, evidenciamos que essa precisa contemplar uma experiência universitária completa, onde o aluno tem a possibilidade de participar de projetos de pesquisa e eventos de extensão. Sendo assim, somente um maior financiamento governamental conferiria igual status social da educação presencial pública e da educação à distância pública. Isso, pois, o objetivo não deve ser apenas massificar a educação superior, deixando de lado a eficácia do ensino. Quando barateado e abaixo dos requisitos, decorrem desigualdade e desvalorização daqueles que optam ou necessitam dessa modalidade de aprendizagem. E com isso eu encerro meu trabalho, agradecendo pela atenção. Obrigada!